Depois que você começa a andar pelo judiciário, a gente percebe o quanto o judiciário é machista. Hoje, eu estou gravando esse programa com muita honra, porque toda mulher, ela precisa ser ouvida, ela precisa de ser acolhida. Hoje é dia 21 de outubro, estou contando, porque é gravado esse programa. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo da hora que você vai assistir a gente. Esse aqui é um episódio do Bia Chamada Geral. Eu sou a Bia, jornalista, mãe também. E quando eu abri o noticiário na televisão, nas redes sociais também, eu me deparei com um volume. Não é epidemia, não é algo que começou agora. Isso já existe enraizado há muitos, muitos anos. Eu vou esquecer de falar do meu mascote, gente. Eu preciso de um nome para ele. Por favor, escreve aí nos comentários, faz sugestão. Não esquece de me seguir, tá? Dá um like aí, curtir, compartilhar. Então, doutora, primeiro de tudo, eu preciso que a senhora pense. No final, a senhora me fala um nome para o meu amigo, meu amigo pinguim. Ui, perdão. Gláucia Frederico, advogada, mãe, professora também de ensino superior, no ICE, na aulas de pós-graduação, professora convidada da UFMT. Sim. Mulher de garra. E a doutora Gláucia, ela trabalha com um Direitos assunto de família, né? Que pode ser que dispare algum gatilho se você não estiver pronto para assistir, eu entendo, porque é um assunto sensível, nós vamos tratar e vamos tentar fazer da forma mais que pudéssemos colaborar. Eu acredito que a informação, ela ajuda nesse processo. Então, seja bem-vinda. Bom, tudo bem, é um prazer para mim estar aqui, me sinto honrada, né? A mulher que tem esse espaço de fala é muito importante. Então, eu venho de uma trajetória da educação. Trabalhei 15 anos no ensino superior, fui gestora, dei aula, fui avaliadora do MEC, mas sempre tive uma paixão pelo direito. Fiz o curso, né, o bacharel, mas como eu estava tão envolvida ali nas questões profissionais, eu não exercia. E aí, logo após o meu divórcio, me divorciei em 2010, eu tive que correr atrás das minhas questões. Porque depois que você começa a andar pelo judiciário, a gente percebe o quanto o judiciário é machista. E aí, filhos, você divorcia, você tem um ex-marido, como muitas mulheres, né? Às vezes começa a trazer para o processo questões para denegrir a imagem da mulher, e isso acaba mexendo muito com a mulher hoje. Então, a mulher, a mãe, na maioria das vezes, quando ela vai para uma demanda judicial, simplesmente buscando ali como parte defender seus interesses, né, e defender os interesses do seu filho, na maioria das vezes ela é taxada de vingativa, louca, desequilibrada, não elaborou a questão do divórcio. E aí são tantas coisas que surgem, né, com o pós-divórcio, com filhos. Você tem que definir guarda, você tem que verificar a questão dos alimentos, você tem que regulamentar a convivência. E todos esses desdobramentos que vêm pós-divórcio me trouxeram... acenderam em mim, né, essa luz que hoje é um propósito para mim de vida, né? Assim, também estar trabalhando com mulheres, porque você consegue entender a mulher do outro lado,
E o que ela passa. Então, hoje, no judiciário, graças a Deus, nós estamos tendo avanços, né? Essa questão da mudança da guarda compartilhada, deixando de ser regra, por exemplo, quando existe a questão da violência doméstica contra a mulher, contra a criança ou contra a família. Então, nós temos avanços. O ano de 2023, eu acredito que foi um ano que trouxe avanços significativos para o direito das famílias. Mas, ainda assim, a mulher no Brasil, para enfrentar uma demanda judicial, num judiciário machista, ela tem que ser uma guerreira. E ela tem que, principalmente, lidar com as questões do emocional. Aí, por um outro lado, a gente percebe, né? Nós vivemos, quando você vai ver os noticiários e quando a gente vai ver como as relações hoje estão fluidas, as pessoas iniciam e terminam um relacionamento muito rápido. Muito rápido. Por que tanta violência? Se é muito mais fácil você finalizar aquele relacionamento. Nós falamos muito hoje da questão de métodos autocompositivos, nós falamos muito hoje da questão da mediação familiar, mas os noticiários nos trazem informações gravíssimas da questão da violência, a violência de todas as formas. E isso fica claro que não escolhe nenhuma classe social, nenhum nível econômico, né? E a mulher está sujeita ali. E o que me estranha muito muitas vezes, algumas mulheres, né, ou operadores do direito mesmo, quando vão ler as histórias de vidas que estão ali, porque a mulher, ela se submete àquela jornada, né, ali triste de violência, porque ela está envolvida num contexto e que muitas vezes ela nem percebe, ela é vítima da violência. Ela precisa se afastar ali para que ela consiga perceber, dar um voo do alto para ela poder se perceber, né, e precisa muitas vezes de ajuda para romper. Na maioria das vezes, é em virtude da questão financeira mesmo, porque ou ela está numa dependência financeira total desse companheiro, desse marido, né? Ou mesmo uma violência psicológica ali, emocional. E as pessoas criticam, dizem, mas como? Né? Por que ficou tanto tempo? Por que não deu o grito de liberdade antes? Mas ninguém percebia nada. Mas será que tudo isso é verdade? Ou ela vem com essa história agora? Se vitimizando. Se vitimizando porque ele pediu o divórcio ou porque ele a trocou por uma mulher mais nova, né? Essas são falas comuns que a gente percebe no dia a dia e que acaba subjugando mais ainda essa mulher para um lugar onde ela deveria ter um respaldo e um amparo. Eu quero te perguntar, eu tenho várias perguntas. Sim. Mas você acredita que o motivo da mulher permanecer num relacionamento tóxico e abusivo, além de ser um motivo financeiro, principalmente se a mulher tem um nível de vida maior, se ela tem patrimônio, se ela reluta em sair do relacionamento ou abrir, e aí acontece aquilo que você falou, de as pessoas, nossa, mas eles viviam tão bem, casal lindo, mas assim, muitas mulheres de políticos, conheço várias esposas de deputados, de autoridades, né, até do judiciário, de todo lado. Sim. E, como você falou, da categorização. Então, mas você imagina, você pensa que quando a gente é jornalista, que o colega vai ter dó ou vai poupar você? Não. Eu acho que a violência ela não escolhe classe, né? Quando a classe social é menos favorecida, ela é mais gritante
pela questão cultural, que às vezes, eu não tenho nada a esconder. Então, briga ali, o vizinho vê a proximidade das casas, né, sem os muros, morando mais próximo, fica mais claro. À medida que nós vamos para os condomínios de luxo, digamos assim, os apartamentos de luxo, tudo é muito mais velado. O que leva a mulher a ficar nesse contexto ou a entrar num relacionamento? Eu acho que a mulher ela é muito de imaginar, idealizar. De repente, ela idealizou ali o seu companheiro, ela foi criada, ela criou aquela expectativa. E hoje eu vejo que uma das decisões mais importantes da mulher é escolher o relacionamento. Por quê? Eu vou fazer, não esquece que a senhora quer falar não, doutora, Sim. mas eu preciso fazer uma interrupção. Sim. Nós, meninas, crianças, somos criadas com Príncipe Encantado, Sim. ou veio no Cavalo Branco, O Salvador. né? E aí você é criada, todas nós, na mesma geração, Sim. e até hoje em dia, né? Você pode ter uma profissão desde que você apareça menos que o seu futuro marido. Aí, antigamente, era mais explícito. Por exemplo, na época da minha mãe, o que você... eu sou do lar. Você não trabalha? Porque aí você acaba sendo desqualificada. Por não ter uma profissão. E se você tem, você não pode, porque ele falou, eu sou dono da casa, eu pago tudo. Você vai fazer o que eu quiser. Que a educação que as crianças têm hoje ainda seria, pois não é uma visão feminista apenas, mas é uma romantização de um processo que não existe mais. E as mulheres continuam acreditando no que ele vai. Segundo casamento. Primeiro casamento, decepção. Segundo casamento, não, eu vou manter porque eu não vou separar de novo, que vergonha. Pode ser. Eu acredito em relacionamentos que dão certo. Mas o que eu vejo, né, hoje, a altura da vida, né, que a escolha mais importante da vida da mulher é o seu companheiro. Por quê? Porque se você escolhe o companheiro, marido, errado, né, ele te atrasa muito. Ele vai deixar um rastro muito negativo. Ele vai te deixar traumas emocionais, ele vai te gerar feridas, né? Desconfianças, ele pode segurar a sua profissão, não permitir que você avance. E isso vai te trazer consequências, né? Além disso, tem a questão daqueles que tiram mesmo o patrimônio da mulher. Então, nós temos a questão patrimonial e nós temos a questão emocional, né? E aí essa mulher, muitas vezes, ela continua idealizando aquele homem. Como? Ela se coloca no lugar de salvadora. Então, tem todos os indícios ali de que não vai dar certo. Mas ela luta porque ela acha que ela vai transformá-lo, que um dia a relação vai mudar. E, principalmente, se ela tem filhos. Aí ela investe mais ainda, mais tempo naquele relacionamento em virtude dos filhos, né? Hoje a gente vê já uma mudança de mentalidade. Eu acho que essa geração mais nova que está vindo, as mulheres estão começando a perceber cedo isso e reconstruir a sua vida. Mas a gente percebe em todas as classes, inclusive notícias recentes a gente tem visto, de mulheres cultas, mulheres empoderadas financeiramente. Esse é o ponto. Mulheres lindas, esse é mulheres o ponto. famosas. Mulheres empoderadas, lindas, profissionais. Eu conheço uma dentista, especialista, formada, graduada, pós-graduada. Agora ela também trabalha com harmonização facial. E ela se enganchou nesse relacionamento de mais de 20 anos. Sim. E ainda está nele, porque ela tem como se fosse um imã naquele... Ela gosta daquele sofrimento, ela acostumou, mas seria mais ou menos síndrome de Estocolmo, não sei tecnicamente. O que eu vejo, doutora,
e eu não sei se a senhora concorda comigo, é a falta de apoio psicológico para aquela, porque ela não é vítima, ela é sobrevivente quando ela sai. Sobrevivente. E não existe uma política definida para sobreviventes. Sim. Eu conversei, por exemplo, com a senadora Margarete Guzzetti, um beijo, minha querida. Ela, agora que fez essa importante troca na legislação, através de um projeto de lei dela, de 2024, fez uma mobilização bicameral, tanto na Câmara como no Senado, e chegou no Lira, né, que é o presidente, né, da Câmara, chegou no Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, e conseguiu uma coisa suprapartidária, ou seja, temos urgência, as mulheres estão morrendo, e aí o agressor, ele, em 10 anos ele está livre, hoje, estaria. E aí ele vai e arruma um novo relacionamento, mas ele já matou a mulher, os filhos já não querem saber dele, porque ele matou a mãe, então ele já destruiu, ninguém pensa na criança, e também não há uma política para sobrevivente. Na verdade, são relacionamentos disfuncionais, né? Talvez pela carência, a pessoa fique naquele lugar. Carência de diversas formas. Carência emocional, carência afetiva, carência financeira, né? Você não consegue enxergar. O que eu vejo? A mulher, para ela tomar uma decisão e dizer, vou sair, vou reconstruir, vou passar por esse processo de exposição, se for necessária. Muitas evitam essa exposição. O que vão falar de mim? Porque, na maioria das vezes, esse ex-companheiro, ele vai sair denegrindo essa mulher, né? Então, o problema não é ele, o problema é a mulher. Ele é um ótimo pai, ela que é uma mãe problemática. Ele foi um excelente marido, ela que é uma mulher louca, né? Não, essa taxação eu escutei da boca do advogado do pai da minha filha, eu chamo ele assim, dentro da corte, do fórum. Então. Você é louca. Eu gravei. Sim. E como com um advogado chegar ao ponto de falar isso para você? Com que direito? Louca? Como assim louca? Sim. Olha, é ótimo. Alguns avanços estamos tendo hoje no direito das famílias, é que com a questão do protocolo de gênero, então nos processos não se pode, isso já estava garantido, né, nos nossos códigos, no CPC, mas você não pode ir no processo com expressões que denigrem, pejorativas, que denigrem, ou que você invente algo ali para a mulher. Então, vamos dizer, você pode pedir que aquelas expressões sejam retiradas. Hoje, o processo digital, o que eu costumo fazer quando eu me deparo com um processo assim? Eu peticiono pedindo que seja reorganizado ali aquele arquivo. Porque vamos pensar, esse processo hoje é entre o casal, né? Daqui 10 anos, se um filho quiser ter acesso, imagina o que ele vai ver ali, o histórico desse pai e dessa mãe. Então, é um impacto que vai lá para frente também. Então, a mulher que hoje, ela vive ameaças, né? Por exemplo, você é uma alienadora, não aceite ser chamada de alienadora parental, né? Você é uma alienadora parental. É uma questão tão importante que vocês, senhores deputados, senadores, têm que acabar com a lei de alienação parental. Porque até em outros países, no meu caso, que foi fora do Brasil, é um argumento. Sim. Por exemplo, quando eu coloquei ele para fora, sim. E aí ele tinha ido fazer uma viagem no exterior, ele foi para a Turquia, olha só. Ele ia passar 2 semanas lá. Como ele deixou aberto no tablet da nossa filha, eu tinha vindo lá. Hotel, 5 estrelas, foi de primeira classe e voltou de primeira classe. Quando ele descobriu, ele foi direto na infância e juventude pedir a guarda da criança. Ele não tava, ele queria assim, ferir, né, aquela questão, porque, por exemplo, vou dar um breve resumo. A infelizmente falecida Raquel Catani, ela estava num dilema que eu acho que eu estava mais ou menos nele, mas, por exemplo, e também vai uma outra questão. Ela separou.
Então, já tinha um lar, né? E ela, uma pessoa de bem, eu creio que ela não imaginava que tomaria difícil acreditar essa que possa dimensão. te fazer algo, Olha né? só, ela é empresária, né? Era empresária, famosa, todo mundo sabia. E o pai famoso, o pai deputado estadual. E ela ficou ali naquela situação de vergonha ou medo de denigrir ou alguém usar isso contra o próprio pai. Hoje o pai não tem a filha, a mãe não tem a filha, os filhos não têm a mãe. E outro detalhe que eu acho super importante, se ela tivesse, doutora, defesa pessoal, que foi o que me salvou, ela até levava umas 2, 3 facadas, mas ela conseguia se desvencilhar. Eu acho que não é a arma naquele momento. Se toda criança tivesse desde pequena uma formação de defesa pessoal, como eu tive, eu consegui me livrar. Senão eu tinha morrido, porque foi um ataque. Na verdade, a gente tem que fazer de tudo para preservar a criança e o adolescente. Por quê? Porque ele é um ser em formação. Então, veja, uma criança, um adolescente que já cresce num lar disfuncional, onde vê os pais se agredindo psicologicamente, a criança percebe, né? Então, a tendência disso é que ele vai repetir. Então, o que eu oriento as mulheres? Não subestime a ameaça. Te ameaçou? Ah, não, eu acho que ele jamais faria isso comigo. Acredite, tome. Melhor você pecar por excesso de cuidado, porque a ameaça não precisa ser concretizada para ser uma ameaça. Então, você já tome as garantias necessárias, não espere, evite, avise outras pessoas, né? Porque muitas vezes é necessário que essa mulher informe ali para o seu grupo social que ela está vivendo. Sim, e eu deixei, inclusive, várias coisas para minha segurança com 3 amigas. Um arquivo com tudo, um dossiê. E elas têm até hoje. Eu falei para elas, olha, se acontecer alguma coisa comigo, vocês têm como... Porque eu consegui me livrar, ele marcou essa viagem, eu peguei as coisas dele todas, tudo que era dele, não que era nosso, dele, embalei e levei na casa do irmão dele. Aí o irmão dele falou, não vou ficar com isso. Se não quiser ficar, eu vou levar para os moradores de rua. Aí ele falou, tá. E foi o que eu fiz. Mesmo assim, ele invadiu a minha casa, no dia que eu tinha feito uma cirurgia, armado, e as crianças estavam lá, com a empregada. E ele invadiu, minha filha foi abraçar ele e sentiu a arma. Aí ele foi no quarto. Como é que eu já tinha tido uma intuição? Eu tinha escondido todo quanto... Não sabia que documento que ele queria. Porque ele já estava com segunda intenção. E ele foi pegar armado para quê? Aí consegui uma medida protetiva. No outro dia, que eu devia estar de repouso, fui na corte, no fórum. Ele quebrou a medida protetiva. Adivinha o que aconteceu fora do Brasil? Ficou 5 minutos preso. Chamou a banca de advogados dele, soltou. No dia seguinte, o policial que prendeu ele, não só chegou para trabalhar, foi retirado do caso, que sumiu, como da delegacia, como se transferisse ele aqui do CPA 4 lá para Santo Antônio de Ливерgé. Ele usa da influência. Não, isso você sabe que corrupção, você fala de corrupção aqui no Brasil, no exterior é pior. E você, sendo estrangeira, já tem um racismo, aquela xenofobia e tudo mais. E você tem que brigar com uma pessoa que tem um alto poder financeiro, assim, a pessoa que é unstoppable, você não consegue paralisar ela. Sim. Olha, o que eu vejo, né, quando existem relacionamentos que não terminam. Por quê? Porque, às vezes, chega alguém no escritório e diz assim, doutora, tudo que eu mais quero é separar, o mais rápido possível. Ótimo, você diz, né? Então, vamos tentar um acordo, vamos fazer amigavelmente, vamos resolver. A pessoa não quer. É um recurso atrás de recurso, é uma briga atrás da outra. Por quê? Porque, no fundo, inconscientemente, essa relação não foi resolvida. Se eu vou lá e eu mando um WhatsApp, ele não me atende. Se eu ligo, ele não me atende, ele me bloqueou. Mas se eu vou na justiça,
Ele vai receber uma intimação para ir no processo, ele vai receber uma intimação para uma audiência, e aí ele vai aparecer. Então, eu continuo aquele vínculo. São vínculos que a outra parte, por estar adoecida, ela não permite romper. No caso dele, ele nem recebia. Nas 3 delegacias, em Weinberg, Claremont e Lansdowne, perto de casa, da casa dele, no caso, né? Porque ele já estava lá. Ele não recebia. Elas desapareciam. E por um outro lado, o que nós temos? Nós temos a vida passando rápido, nós temos os filhos ali. E você tem um parentesco pro resto da vida. Sim. É isso que as pessoas não entendem. Ai, minha mulher, isso aqui, tá gastando a pensão. Eu falei, é a sua filha, o seu filho. Porque na verdade acabou ali o relacionamento. Vocês são parentes pro resto da vida. Acabou a relação conjugal. Exato. Mas aí surge o quê? Surge o casal parental. Então esse casal parental, por mais que eu diga assim, não quero vê-lo nem pintado de ouro, você tem que manter o mínimo pensando nos seus filhos, não Ninguém é? pensa. Tá. Ninguém pensa. Aí, vamos lá. Alguns casos, os filhos, a briga, essa demanda litigiosa... Acabei fazendo uma consulta aqui, gente, tá? Mas a doutora Gláucia tem tem um Instagram maravilhoso, que é o endereço... Gláucia Frederico ADV. Então, Gláucia Frederico ADV, @Gláucia. E ela faz, eu sei que ela faz ela faz uma influencer do bem, generosamente, falando com mulheres. Sim. E é muito importante, mas assim, mesmo tempo isso gera um desgaste. Muito. Um gatilho. Não vou te dizer que é fácil fazer isso. Não é fácil. Lidar com esse assunto. Não é fácil. Por quê? Porque a mulher, ela precisa, muitas vezes, dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda psicológica, eu preciso de ajuda para mim colocar a minha cabeça no lugar, porque são vários tipos de violência. Um dos tipos de violência que a mulher sofre é o que nós chamamos de hoje de violência vicária, por exemplo. Então, separou, tá? Aí o seu ex vai usar, por exemplo, uma pessoa próxima, o filho, para continuar atingindo essa mulher. Aí, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a realidade aqui no Brasil, essa mulher ela já sofre uma violência patrimonial. Essa mulher já tem um desgaste muito grande para tentar aproximar a pensão alimentícia para o seu filho do que seria o mais justo possível para a realidade daquela criança. Aí, por um outro lado, ela tem que cuidar do filho, cuidar da casa. Se ela está numa demanda processual, está respondendo a essa demanda processual e ela tem que dar seus pulos para ela tentar manter a vida, o padrão de vida que aquele filho tinha. E no meu caso, por exemplo, então, quando eu fui pedir a medida protetiva, o juiz me chamou na sala dele. E perguntou, por que é que a senhora demorou mais de 10 anos para vir aqui pedir ajuda? Aí eu falei para ele, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha e que eu não precisava ter, mas eu me sentia fragilizada, me colocou para baixo, narcisistas normalmente. E eu acredito que outras mulheres têm vergonha, dependendo da classe social, ou até aquela que não tem condição nenhuma, ela tem vergonha de admitir que errou, de admitir que o casamento que ela fez não deu certo, né? Pensa nos filhos, que as pessoas vão falar como se isso fosse resolver o problema dela. Nunca. Não. Você só vai agravar o problema. Então, o primeiro passo é a consciência. Por quê? Porque muitas vezes a mulher nos procura no escritório. Aí ela conta a história. Quando ela conta aquela história dela, você vê que ela está num relacionamento abusivo, que ela está sofrendo violência de diversas formas, e você dá o caminho, você informa, né, quais são as alternativas que essa mulher tem para ela resolver isso, né? Mas ela volta para a relação. Não. Por quê? Porque tem que despertar inicialmente. Primeiro passo é a consciência. Você tem que despertar a consciência de que quanto mais tempo você fica naquele lugar, é pior. O prejuízo é pior, tanto para você como para todo aquele ecossistema ali onde você está envolvida, né? E seus filhos vão ser
vão ser impactados E você negativamente por pensando tudo que isso. mantendo o casamento, mas as crianças convivendo diariamente com a Sim. violência, aí você fala, não, eu vou manter meu casamento e tudo. É. E essa história de, você overreaction, né? Ou seja, você reage muito forte ou você está se vitimizando. Eu voltei lá no país que eu morava com uma Sim. amiga policial civil. Sim. Ela falou para mim assim, eu falei, vou viajar. Ela falou, eu vou com você. Aí a minha família até ficou aliviada, né? Porque eu não Você sabia não que ia estava mesmo. sozinha. Porque a própria polícia falou, você tem que ir embora, porque nós não sabemos o que ele vai fazer. Não temos como controlar, né? Aí ela foi comigo. Os 15 dias que nós tivemos lá, ela chorou diversas, porque ele não parava, ele nunca vai parar, agressão verbal, humilhação, e na frente da nossa filha. Porque eles não param, e você não consegue parar uma pessoa dessa. E eu que ele falei para ele, falei, essa aqui é uma policial que o governo brasileiro mandou para mim. Aham. Mesmo não sendo uma verdade, uma realidade, foi o que me protegeu. É, de certa forma, Porque né? ele ficou assustado no aeroporto. Ele ficou assustado quando eu falei isso. E aí ele falou, opa, né? E aí tudo que eu fiz, eu avisava. Agora, por exemplo, ele pegou a criança para viajar e não me avisou. Leva a criança no médico só se foi forçado pelo serviço social. Foi forçado. 9 anos minha filha nunca tinha ido a um pediatra. Então, com tudo isso, o que a gente percebe? Para ele, o relacionamento não acabou. Ou, de repente, ele é um narcisista, ele entende que acabou, mas ele quer te dar o troco. Pode Sim. ser. E a gente percebe que não existe uma parentalidade, né? Não, ele, para mim, responsável. Ele não ama a criança. Responsável. Se ele amasse a criança, aos 70 anos, um homem que cuida para criar uma menina de 9 anos, eu também não sou uma mãe nova, mas eu vou ter que esperar eu ter 61 anos para poder ter minha filha de volta. Então é uma intervenção divina, eu peço para Deus, incluindo essas orações aí, porque, né, estou falando do meu caso, exemplificando. Sim. Fazer uma consulta com a doutora aqui. Tá? Você já curtiu? Já compartilhou? Não esquece aí, tá? É uma dor muito grande. Por exemplo, muitas mulheres, né, elas vivem sobre a ameaça de serem alienadoras. Qual é o conselho que eu dou para as mulheres no Brasil? Terminou o relacionamento? Regulamente a questão da guarda e da convivência. Por quê? Porque se você deixa no extra, né, nos acordos de boca, você sempre vai estar na mão dessa pessoa. Por quê? Você vai seguir sua vida. Você tem seus horários, seu compromisso, você vai refazer sua vida. Enquanto você está ali cedendo à vontade do outro, tá tudo ok. Na hora que a sua vida começa a andar, digamos assim, ou na hora que ele diz, eu tô passando aí porque separou, a casa da mãe não é mais a extensão da casa dele. Ainda que a casa era comum do casal. Exato. Né? Mas ele diz, ele concorda, eu tô saindo de casa, a casa é nossa, nós vamos partilhar ou partilhamos, é dos dois, e você fica morando aqui com os nossos filhos. Ótimo. Ele não tem direito de chegar e entrar na hora que ele quiser, ele tem que respeitar. Então, se você não define isso, essa mulher fica da mão do ex. Na hora que ela diz, agora eu não posso te atender, agora você não pode pegar, por isso, por outros motivos, aí é o momento que vem as retaliações, não é verdade? Então, divorciou, primeira coisa que você faça, regulamente a questão da guarda, regulamente a questão da convivência, construa um plano de convivência ou plano de parentalidade. Por quê? Porque são formas de você manter esse vínculo do pai, esse relacionamento. Pensa nessa convivência, o que seria mais saudável, melhor para o filho, porque muitos pais, na hora de construir a convivência, que muitos ainda chamam de visita, mas não é visita o termo correto, convívio, ele quer colocar aquilo que fica melhor para ele, não é o melhor para ele, é para os filhos, né? Aí nós vamos ver crianças que estão revoltadas, crianças que estão ansiosas, crianças que estão depressivas, crianças que muitas vezes começam a se automutilar e aí trazem essa informação para a mãe. Eu não quero ir. Por quê?
porque não existe uma parentalidade ali, um vínculo do pai com o filho construído positivamente. Porque aquele momento tem que ser respeitado. Então, se eu pego ali para convivência com meu filho, é o momento de construir um vínculo saudável, de mostrar interesse, participação. Entende? E é tão complicado isso, eu concordo plenamente com todas as palavras que a senhora falou. Aí, por um outro E a lado, ele vai lacuna- chamar a mãe de alienadora quando ela vai na justiça Agora- dizer assim, meu filho é obrigado a ir? Doutora, porque ele não quer, está acontecendo isso, está acontecendo isso. E aí, por um outro lado, joga-se para a mãe essa responsabilidade de não, ele não quer ir, a culpa é dela. E tem também um fato muito importante, que a lacuna de atendimento para uma mãe que não tem Bolsa Família, porque se ela tem Bolsa Família, ela tem acesso à defensoria. Sim. Se ela não tem Bolsa Família, ou se ela tem uma empresa no nome dela, ela não pode ter acesso, mesmo que não esteja trabalhando na empresa, você comprove, estava inativa e tal, você não consegue ser atendido. E a outra coisa que eu vejo, apesar que a lei 14.994, agora de 2024, de autoria da nossa querida senadora Margarete Busetti, sensível a essas causas, eu preciso falar o nome dela. Porque ela iniciou um movimento que parecia que era impossível você criminalizar. Agora, recentemente, também a justiça criminaliza a mulher em patrimônio, quando divorcia no Brasil. A violência patrimonial? Foi ampliada por um projeto de lei. Não entendi a colocação. Existe um projeto de lei que acabou com o direito do patrimônio da mulher. Não, isso aí eles estão em discussão. Não está ainda. Está em discussão se a sim. mulher será herdeira ou não, né? Herdeira necessária. Isso ainda está em fase de aprovação. Hoje a mulher, na sucessão, ela é herdeira, juntamente com os filhos, né? Então, esse projeto de lei que está tramitando no Congresso é para que os filhos sejam os herdeiros, eles vão para a ordem da primeira classe. Quando diz assim, a mulher não será excluída da sucessão, mas ela vai para uma outra classe, que havendo filhos, primeiro da ordem de sucessão seriam os filhos, que não deixa de ser também uma forma de violência patrimonial contra essa mulher, principalmente a mulher que renunciou à vida ali em prol de uma construção familiar, né? E a mulher já está vitimizada financeiramente, porque a primeira punição é a financeira. Sim. Aí, no meu caso, eu sofria, ele tentou, e essas pessoas são maledicentes, eu tenho a guarda da minha filha. Eu nunca perdi a guarda. E eu pensando nela, não que o pai dela merecesse, mas pensando nela, eu tive um pai maravilhoso que partiu. Eu pensei assim, meu pai foi tão maravilhoso, por que eu vou deixar a minha filha sem pai? Sim. Eu fiz a guarda, eu não precisava, eu podia ter colocado lá na lei, vai ver ela 2 vezes ao ano. Tava tudo certo para mim. E eu ainda tenho a guarda. É porque você estava, naquele momento, consciente da importância de um pai e acreditando muito bem. que ele poderia ser Vamos um compartilhar bom pai. a guarda. Quando ficava comigo, na sexta-feira eu já estava lá para buscar. Com ele, 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Ela não quer ir. Falei, quem é o adulto nessa casa? Sim. Porque mesmo eu tenho uma liminar do juiz de infância e juventude, e todo dia eu tenho direito, e o juiz já assinou inclusive uma data de prisão quando ele fez isso, para ele se descumprindo. Pergunta, ele tem medo disso? Não. É cumprido? Não. Aqui no Brasil é a mesma coisa, se o marido tem uma influência, também. Existem os casos mais complicados, né? Por exemplo, hoje a guarda, né? Nós temos 2 tipos de guarda, a guarda unilateral e a guarda compartilhada aqui no Brasil. Então, a regra é a guarda compartilhada. Mas com essa mudança na lei no ano de 2023, a questão da violência doméstica ou familiar, ela vem impactar aqui na guarda. Então, mulheres vítimas de violência doméstica, elas podem, sim, elas têm o direito de pleitear a guarda unilateral. Pois é, lá foi dado. Relacionamentos muito conflituosos, muito litígio entre esse casal parental.
eles brigam muito. Então, já há a possibilidade de aplicar a exceção à guarda compartilhada, né? Essa mulher, por exemplo, pleitear a guarda unilateral com esse fundamento. O nosso relacionamento é muito litigioso. Se nós não nos entendemos, como é que nós vamos compartilhar uma guarda? E também tem o outro lado da moeda. Tem aquele que quer se vingar usando a criança, porque nem gosta da criança. Se gostasse, não fazia isso. E tem aquele que vai embora e abandona os filhos. Sim. Aliás, filhos só com o nome da mãe. Lá eu tinha um caso, o filho só tinha o nome do pai. Já viu uma coisa dessa? Na certidão de nascimento da criança, o pai tirou o nome da mãe. Como é que a criança nasceu só do pai? Me pergunto. Mas eu vi essa certidão de nascimento. Eu perguntei para ela, falei, mas cadê o seu nome? Ele não quis colocar. No Brasil, ultimamente, é possível você pedir a guarda unilateral nesses casos. Do pai, por exemplo, que foi embora, que ficou meses sem ver esse filho, né? Então, você vai regulamentar a guarda, divorciou, ele foi embora, né? Não discutiu essa questão, você pode pedir a guarda unilateral com esse fundamento. Ou então, vocês se divorciaram e a guarda é compartilhada. Resolveu a questão da guarda judicialmente, mas o pai foi embora. O pai ou mora na mesma cidade e não convive com o filho. Para punir a mulher. Ele quer punir a mulher porque ele largou dele. Porque eu vejo que o grande fato da violência contra a mulher e as sobrevivências, porque eu não consigo rotular, porque a vítima morreu. A vítima teve exposição aí recentemente de vítimas. Agora, a vítima sobrevivente, ela tem um longo caminho e incerto, porque ela deveria ter de imediato um atendimento psicológico, assim, urgente. Vai procurar uma UPA para fazer isso? Não tem como. Hoje, por exemplo, no judiciário, nós temos ali o Sejusc, né, que pode tentar, com os métodos autocompositivos, essa mulher, ainda que ela tenha uma renda um pouco acima da média, se ela comprova que ela não pode pagar a defensoria pública, porque se ela for, pagar a defensoria, não, me desculpe, pagar um advogado, ainda que ela tenha um salário acima da média, se ela comprova que pagar um advogado privado compromete a subsistência, ela pode tentar buscar a defensoria. Então, o que nós precisamos organizar melhor são as políticas públicas, né? Para essas vítimas de mulheres. As vítimas sobreviventes. Eu até faço uma ênfase a todos vocês que estão assistindo, que podem chegar no poder executivo, municipal, estadual e federal, nas esferas, para que as vítimas sobreviventes. Existem algumas iniciativas, mas podemos dizer que esse ponto ainda é frágil, precisamos melhorar bastante. E a mulher, inicialmente, ela tem que começar partindo do pressuposto de que, acima de qualquer coisa, ela tem que vencer a vergonha dela mesma. Contar outra história. Porque, às vezes, eu fico anos contando a mesma narrativa. Então, eu me percebo naquele lugar e digo, este não é o meu lugar. Eu adotei... Vou contar uma outra narrativa, então eu tenho que começar um movimento. Eu adotei uma postura, doutora. Eu não colo o nome dele. Eu penso assim, isso não dá fortaleza. Então, eu falo, o pai da minha filha. Sim, O pai da minha filha. E foi quando eu comecei a me tratar isso, buscar ajuda. Sim. Tem ajuda, gente. Não precisa sofrer. Porque ela chega no estágio que ela conhece qualquer um do ponto de ônibus, ela começa a contar a história dela. Sim. Que ela precisa verbalizar. E nesse momento tão difícil para a mulher, a vítima sobrevivente, ela não está amparada. Desculpa, ela não está. Para ela ter um direito a uma bolsa de suporte, ela tem que fazer um boletim de ocorrência e fazer... eu não sei existe todo um procedimento. Eu esqueci o nome do... Se sujeitar. Que tem que fazer para poder ter acesso. Como é que chama lá o procedimento? Na delegacia? De protetiva. Pedir uma medida protetiva e
Esse seria o passo inicial, né? Agora, a gente percebe muitas mulheres sobrecarregadas. Por quê? Porque a mulher, o ex-marido, o pai dessa criança, cada vez participa menos. Então, o que a gente ouve muito? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar com isso, financeiramente, digamos. Eu ajudo com... Não é ajuda, é responsabilidade. Então, a nossa mentalidade no Brasil, que o direito de família está tentando mudar isso. Porque filhos são da mãe, entendeu? A responsabilidade dos filhos é da mulher. Não tem como ter certidão de nascimento só com o nome do pai, gente. Então, não aí tem. esse pai, ele pode ir embora. Ou esse pai, pagando ali uma pensão, ainda que seja o mínimo, ele está cumprindo com a obrigação dele. Então, o direito de família, ele vem mudando e tentando implantar essa mudança de mentalidade nas pessoas e no judiciário, trazendo inicialmente a mudança de nome. Por isso a gente não fala visita, porque pai não visita, pai convive. E como que você vai educar? O nome correto. Conviver, o direito de convivência. Direito como de que você forma um ser humano visitando, né? Então tá. Então, por isso surge o casal parental, porque essa responsabilidade de criação é dos dois. Por isso a guarda compartilhada, né? O que é compartilhar a guarda? Compartilhar as obrigações, compartilhar a responsabilidade de cuidar e educar. Mas, grande parte das vezes, o outro se isenta, pode até ter no papel o termo lá, guarda compartilhada, mas ele, na prática, isso não acontece. E a gente vê o quê? Mães sobrecarregadas, mulheres sobrecarregadas, porque elas acabam fazendo o papel do pai e da mãe. Mas nós não gostaríamos disso. Eu acredito que a maioria das mulheres, intencionalmente, elas não querem isso. A maioria das mulheres não gostariam de estar caminhando pelo judiciário para brigar pelo direito do seu filho. Mas, quando a gente percebe que não há um outro caminho, né, que esse ex-companheiro usa esse filho para atingi-la, para boicotá-la, ou quando a gente percebe que esse pai não cumpre com a sua obrigação alimentar, não cumpre com o mínimo ali no direito de convívio, de formação do seu filho, é lógico que essa mãe, ela vai com tudo para ela defender o filho. Por exemplo, a propriedade é dos dois. Aí ele chega e fala assim, olha, eu vou vender a casa. Você pode ir para onde você quiser, não me interessa. Aí ele manda uma ação de despejo para a própria mulher. E para os filhos, coloca o nome dos filhos lá dentro dessa ação de despejo, as próprias crianças. Sim. E não isso não é filme, não, gente, é realidade. Eu tenho, assim, dificuldade de abrir noticiários de manhã, porque claro, da popularidade. Eu, como jornalista, eu abomino esse tipo de notícia. Sim. Você incentivar essa notícia, porque dá popularidade, que dá, né? Dá like. A gente poderia tentar caminhar para uma outra mudança de mentalidade, por exemplo. Os negócios jurídicos, então vamos dizer, um casal, ele tem o patrimônio, tem os filhos. Aquele momento ali está muito tumultuoso, porque existe uma diferença entre conflito e litígio. Qual é, doutora? Litígio, eu vou estar brigando na justiça, as brigas que não acabam, né? Sim. E o conflito ali, eu tenho o que para resolver? Eu tenho a questão da partilha, eu tenho a questão da guarda, eu tenho a questão do alimento. Hoje, a maioria dos advogados já vem revendo o seu posicionamento. Então, o que eu penso? Em determinados casos, a gente dizer assim, olha, se esse momento está muito conflituoso, vamos dar um tempo aqui, fazer um contratinho extrajudicial, falar dessa forma para as pessoas entenderem, onde a gente já documenta essa separação, de fato. Por quê? Porque no momento que cada um vai para um lugar, terminou o relacionamento, cessa a comunicação dos bens, né? Então tá, vamos dizer quem é que vai ficar na casa.
Tem aluguel para pagar? Como que Você paga? nunca trabalhou, você não tem direito a essa casa é só minha. Ah, aquele terreno também, você não trabalhou, você não fez nada na sua vida. O que você era? Dono de casa. Sim, quem sabe como uma alternativa de não processar por 6 meses, digamos, enquanto essas pessoas serão trabalhadas. Porque às vezes a pessoa diz isso porque realmente ela não entende do direito. Ela acredita que porque ela trabalhou e ela pagou, tudo é dela. Algumas vezes você consegue fazer com que a pessoa entenda. Passou 6 meses ali, você conseguiu ir para o divórcio e regulamentar o divórcio, partilha, guarda alimento, ótimo, acabou. Vida que segue para todo mundo e você pode começar uma nova jornada mais saudável. Mas as pessoas, ao mesmo tempo que dizem assim, eu vou separar, tudo é meu, eu não divido, vamos pensar, quando ela entra num relacionamento, quando ela vai se casar, ou ela vai construir uma união estável, principalmente no casamento, ela pensa em tudo. Ela pensa na festa que ela gasta uma fortuna, ela pensa na lua de mel, ela pensa em todos os detalhes, mas ela não sabe nem o básico sobre o regime de bens. Aí a pessoa vai no cartório, e ela chega lá no cartório, e ela vai no que tem para o dia. Porque o que está regendo a nossa lei é a comunhão parcial, né? Então, quando você chega lá e você não faz uma outra escolha, é a comunhão parcial. Mas ela não sabe o que significa essa comunhão parcial, né? Não faz um pré-nupcial. Não faz. Um acordo pré-nupcial. Um pacto, né? Mesmo assim, não resolve. Mas eu tenho visto casais mais jovens e até mesmo relacionamento de pessoas que já tiveram o primeiro casamento, divórcio, filhos do primeiro casamento, e que algumas vezes quer preservar direitos quando eles entram num segundo relacionamento, principalmente quando você teve um divórcio bem conflituoso pela questão patrimonial, a pessoa já fica ali em alerta. Ela não vai querer cometer o mesmo erro. Porque às vezes você cometeu o primeiro erro por não saber. Aí ela já vai procurar um advogado, entender sobre regimes de bens. Para quê? Para você tentar amenizar. Mas o brasileiro, ele ainda, nós, né? Nossa cultura, ainda é assim, se eu estou pensando em casar e alguém fala assim para mim, você sabe, esses dias mesmo, há pouco tempo, 60 dias, estava conversando com uma jovem noiva. E aí eu disse para ela, né? E vocês vão casar por qual regime? Ah, não sei, eu acho que é a regra, é o comunhão parcial, né? Aí eu comecei a fazer perguntas, eu percebi que ela não entendia. E aí eu perguntei para ela, falei sobre a questão de pacto. Vocês vão construir algum pacto? Ela, meu Deus, eu tô pensando em casar, não tô pensando em me divorciar. Eu não sou contra o casamento. Entende? Gente. Não é que a gente seja seja contra o casamento, mas você pode amenizar conflitos lá na frente. Mas ninguém consegue abrir a cabeça de uma mulher apaixonada que ela está errada. Ninguém. Olha, Deus deve estar lá com o anjo de guarda falando assim, eu tento, Deus, eu tento. Mas ela não escuta. Porque não adianta. Sim. Não, é assim, dá murro e ponta de faca mesmo, porque ela não aceita. Se você vai falar, ela fica com raiva de você. É como hoje as relações, né? Eu acredito em relacionamentos duradouros. Minha filha fala para mim, né? Eu tenho uma filha adolescente de 14 anos. Aí ela fala assim para mim, mamãe, você acredita no casamento? Porque você tá fazendo tanto divórcio. Fala de divórcio, eu falo, eu acredito no casamento. Mas em alguns casos, o divórcio é a melhor alternativa. Então, se a pessoa tem aquela dor naquele momento, e aquilo ali para ela é um iceberg que pode explodi-la em todos os sentidos, o melhor que nós temos que fazer é sentar, tentar resolver, amenizar os conflitos, encaminhar, resolver questões patrimoniais, resolver questões de filho, para que essa mulher saia e depois ela consiga ter uma vida saudável. Né? Porque não adianta eu dizer assim, que a mentalidade de algumas pessoas, eu não vou me divorciar porque eu não vou colocar em risco meu patrimônio. Mas ali eles já vivem como se divorciados e inimigos fossem, muitas vezes. E tem uma questão, eu não acho justo, por exemplo, como mulher,
Eu casei com uma pessoa que já tem um patrimônio. Eu não fiz nada por isso. Uhum. Sim, na minha cabeça, nem todas pensam igual. Mas Sim. eu não fiz nada por isso. Isso aí não é. Mas construído durante o casamento Sim. é 50-50, 50%. E o que é meu, Sim. de herança. O que é seu, é seu. Na comunhão parcial é assim que acontece, né? Vai ser do casal tudo aquilo que foi adquirido onerosamente durante a relação, ainda que um deles não trabalhe, ainda que esteja no nome de um deles. Por exemplo, o marido trabalha, a mulher é mãe e dona de casa, cuida dos filhos, né? Então, tudo que ele adquiria onerosamente ali vai pertencer aos dois. Ah, mas ela não contribuiu. Claro que ela contribuiu. Ela contribuiu emocionalmente, ela contribuiu cuidando dos filhos, ela contribuiu nessa construção familiar que podemos dizer assim, que é a questão do trabalho invisível dessa mulher, né? A herança no divórcio é de cada um com a sua. Não comunica. Não existe comunicabilidade de herança no divórcio, certo? Então, as pessoas precisam entender um pouco mais de cada regime para que elas possam fazer escolhas, né? Por exemplo, algumas mudanças do direito de família, ele tem mudado bastante, porque a vida muda, né? A vida ela é multifacetada e a gente tem que ir atualizando para acompanhar isso. Por exemplo, a própria questão da pensão alimentícia. Alguns falam na questão do binômio, necessidade de quem pede, que é o filho, possibilidade de quem paga, que é o pai ou a mãe, não é verdade? Mas eu prefiro falar em trinômio, que é necessidade, possibilidade, a proporcionalidade. Nesse cálculo, eu vou trazer a proporcionalidade, porque vamos pensar, se eu tenho um filho que demanda X de alimentos, né? A despesa do meu filho mensal seria 4.000, vamos supor. Então, eu vou ratear 50% para cada um? Em regra, não. Porque se esse pai ganha mais, ele tem que contribuir mais. Porque, às vezes, o pai tem um salário alto e a mãe recebe menos, ou porque ela interrompeu um tempo, ou porque ela não desenvolveu na profissão em virtude dos filhos, ou porque ela está voltando para o mercado de trabalho, ou até mesmo porque um período do dia ela não trabalha, ela se dedica à casa e aos filhos. Então, aí eu trago à luz a questão da proporcionalidade. Mas tudo isso a gente tem que escolher um advogado familiarista que vai conseguir demonstrar tudo isso no processo. Porque algumas pessoas acham, direito de família, qualquer um faz. Não, porque muda muito. Então, se eu tenho um problema no coração, eu tenho que ir no cardiologista. Não é verdade? Eu tenho duas situações que me incomodam muito, que eu vejo comumente. Sim. A pessoa A se separou da pessoa B, tá? Aí lutou, conseguiu patrimônio. Uhum. Dividiram o patrimônio. Sim. Pessoa B conhece uma nova pessoa. Uhum. Então, nossa, é um recomeço, é maravilhoso, e não sei o quê. Ela, de plena vontade, pega o patrimônio e coloca na mão da outra pessoa. Completo. Não foi ele que roubou. Não, você mesma. Você diz assim, quando... O segundo casamento. A pessoa transfere para o nome do outro Não, ela compra intencionalmente? coisas, ela manda dinheiro, ela compra isso. E foi ela que fez isso, não foi ninguém. Aí a outra pessoa C, né? Ela acaba com o patrimônio da pessoa. Aí ela se vê na situação de pobreza, sem patrimônio, sem perspectiva, e ela fica perdida. Essa é uma situação que me incomoda muito. Outra que me incomoda é o casamento está um horror, uma tragédia. Brigou e falou assim, eu vou fazer isso com você, você vai ver, você vai sair sem nada e tal. No outro dia chega em casa, vem aqui ver o carro que eu comprei para você, se você gosta. Como assim? Não, vem cá, experimenta. Se você não gostar, eu vou devolver. Eu fui ver o carro. Anda, não quer andar no carro? Eu falei, não, tô ocupada. Andei no carro. E como se isso fosse apagar tudo o que estava acontecendo. Outra, por exemplo, ela tinha loucura para ir para as Maldivas.
Casamento abusivo, ela cheia de manchas, apanhava, segurança armado dentro de casa para ela não sair, casa toda cheia de câmera. Aham. Ela estava tomando providências para divórcio. Ele chega, nós vamos para Maldivas, já comprei tudo. É porque são as fases, né? É o que se chama de ciclo de violência. Então, eu tenho ali a fase que está potencializada, eu ameaço, eu bato, eu agrido, né? Aí, quando a pessoa percebe que o outro vai romper, aí vem a fase do amor. Até pode sair da casa uns dias, vou para casa de fulano, vou arrumar mala e vou embora, vou para um hotel. Aí ele vem, ele faz promessas de tratamento, de melhora ou de presente. Então, você fica naquele ciclo da violência. Você acaba andando ali em círculos. Você não consegue perceber que isso é violência, né? Eu ouvi, né, recentemente uma entrevista da Cíntia Chagas, Esse caso. justificando o final do relacionamento. E aí ela diz que não havia, que eles brigavam muito, né? A frequência era próxima de dias, até que a última situação, se não me falha a memória, foi que ela respondeu mal, levantou e ele jogou uma faca na perna dela, né? E machucou, sangrou e tudo mais. Então, veja, ela teve a percepção que ali era o momento dela parar. Algumas vezes a mulher é estapeada, é arrastada pelo cabelo, ele pega as coisas dela e ele joga para fora de casa. E ela continua naquele lugar. Porque no dia seguinte vem o carinho, vem o amor, vem a promessa de viagem, de presente, Vem de uma mudança. joia, uma joia, vem um carro zero. E aí a gente não tudo. pode esquecer, assim, sempre de manter como norte, que essa mulher, ela é uma vítima. E ela está adoecida mentalmente. Então, ela não consegue perceber. Ela vai precisar ser tirada daquele contexto, entrar num processo de tratamento para que ela enxergue. Porque enquanto isso não acontece, eu gosto de usar a expressão, ela fica adorando a fita ali. Tudo pode melhorar. Tudo pode ser melhor. Ele vai melhorar, ele Sim. voltou. Sim. Olha, eu preciso trazer a doutora Gláucia de novo, tá? Preciso, vamos porque marcar. nós não conseguimos falar aqui nem metade do que eu preciso ouvir da doutora, vocês também. Eu penso que todo mundo... Coloca aqui embaixo, gente, sugestões, perguntas para a próxima entrevista. E geralmente, o abusador, o narcisista, ele tem esse perfil. Qual? Ele vai afastar essa mulher. Então, ele afasta essa mulher dos amigos mais próximos, da família, do seu círculo. Por quê? Porque ela vai ser uma presa mais vulnerável. E aí ela vai se sentir sozinha. E muitos oralizam isso, dizendo, você, sem mim, você não é nada. Você não tem ninguém. Você só tem a mim. E ela está numa situação de tanta vulnerabilidade e de dor, que ela vai para aquele lugar e ela acredita nisso. Não é? É verdade. Doutora Gláucia, vou reforçar agora o Instagram dela, que é Gláucia, Gláucia Frederico ADV. ADV de advogado. ADV. Sim. Muito, muito obrigada. Eu é que agradeço. Do fundo do meu coração. Sim. Amei te conhecer, que eu só conhecia... Pois é, né? A produção falava de mim. Mas eu falei assim... Eu acho que a vida, né? Ela vai... Eu não acredito numa casa. Aproximando as pessoas. Também não. Eu acredito em Deus. Sim. Da minha forma. E, né? Eu também. E eu agradeço a Deus. Sim. Todos. Eu consegui, inclusive, perdoar a pessoa, mas não significa que eu quero contar. Claro. Não, fiquei amiga, não. Mas o perdão é isso. O perdão é libertador. O perdão, ele é isso. É uma decisão nossa. Então, a gente decide perdoar. Isso faz bem para nós, em primeiro lugar. E o perdão não significa dizer que você vai ser amigo ou viver junto, não. Você perdoou porque você se libertou. Entende? Exato. E aí, a partir do momento que vida você... que segue. As coisas fluem. Que você vive. E o que o outro pensa de você é problema dele, não seu. Com porque certeza. você... eu penso... eu não gosto de você. Morre que passa.
Né? Isso Porque não vai resolver. Vai resolver, quem pode resolver sua vida é só você, que está me ouvindo, que tem insegurança, que está enfrentando por isso e que sintonizou aqui no YouTube. Olha, pensa, tem aqui uma grande especialista, eu vou deixar o Instagram dela aqui para vocês, eu agradeço imensamente. E nós temos que pensar assim, a protagonista da nossa vida somos nós mesmos. Então, independente de tudo que aconteceu com você, isso é um clichê, todo mundo fala isso, mas na prática a gente tem dificuldade em colocar em prática, né? Não é o que acontece comigo, é o que eu faço com o que acontece comigo. Então, eu vou passar a minha vida inteirinha contando a minha história e chorando, ou eu digo assim, eu vou aprender com isso, eu vou juntar meus caquinhos, eu vou me reconstruir e eu vou tirar uma nova versão, uma nova roupa. Muda de roupa, muda a história, vida que segue. E se a gente tem filho, principalmente, porque os filhos vão aprender muito conosco. Então, que lição eu deixo para o meu filho? De uma mulher vítima de violência, que ficou traumatizada, que ficou paralisada, ou de uma mulher que ressignificou, uma mulher que se redescobriu, uma mulher que se reconstruiu. Isso é uma lição de vida e esse é o legado que muitas mulheres têm que parar e pensar e falar assim, não, é daqui para frente eu mudo a minha história, porque a minha história impacta na vida dos meus filhos. E quando você vai ouvir do seu filho ou sua filha assim, mãe, você é um exemplo para mim. Sim. Você sempre recomeça e você é o máximo, mãe. Algumas mães costumam dizer que eu não vou para um divórcio porque eu tenho medo do meu filho ficar traumatizado pelo divórcio. Não, divórcio em si não traumatiza filho. O que traumatiza o filho? É a violência dentro de casa, não tem briga, mas tem gelo. Cada um vivendo sua vida em paralelo. É uma violência. Isso você está construindo a crença de uma criança de como vai ser um relacionamento. Isso ela pode reproduzir nos relacionamentos dela, essa frieza. E um divórcio traumático. Isso sim pode traumatizar filhos, a briga, as discussões e tudo mais. Mas falar que eu vou ficar nesse lugar, né, por conta dos meus filhos, não. Você que está me assistindo e vive essa realidade, sim, tome coragem. Se você vai entrar num casamento, procure uma ajuda especializada. Além de fazer exame pré-nupcial, faça o seu... como fala? Consulte um advogado. Consulte um advogado, sim. O casal, saia da cegueira. Consulte um advogado. Porque eu também conheço homens que a mulher abandonou o filho e deixou com ele. E ele criou. Sim. Mas assim, na proporção hoje no Brasil não é assim, no mundo inteiro. Sim. Eu preciso saber o nome que a senhora vai dar para ele. Eu acho que Vida, né? Vida. Tá marcada aqui, doutora Gláucia Vida. Ele já ganhou o nome de Blue, de um outro entrevistado. Se quiser em inglês, Life. Life. Né? Life é o que importa, é a vida. E uma vida nova, que venha uma vida nova para essas mulheres, né? Que ressignifiquem verdadeiramente o que é mais importante. Saiu de um relacionamento abusivo, não entre em outro imediatamente. Exatamente. Vão se tratar, aprenda a ficar bem consigo mesmo. Sim. Eu preciso sozinha, consegue sim. Eu preciso vai amar de um psicólogo. Vá com um psicólogo. Vai amar a sua companhia. Vai descobrir seu lugar. Vai refazer sua vida profissional, vai se dedicar aos filhos e as coisas vão fluindo. Porque às vezes você saiu de um relacionamento abusivo, meses depois você está num outro, há anos para frente você vai perceber que você reproduziu a mesma história. Por quê? Porque você não se tratou. Exatamente. Não é? Permita-se, meninas e meninos, todos que nos assistem, comentem, porque eu tenho que trazer a doutora Gláucia de novo aqui. E o principal, nós mães, mulheres, ensinarmos nossos filhos a respeitar a mulher. Sim. Respeitar a mulher, respeitar a família, a questão da relacionamento humanizado, né? Respeitoso. Nós, nós mães criamos os homens, não é verdade? É verdade. Eu sou faladeira. Eu também. E doutora também.
Gostamos do diálogo. Sou uma pessoa da comunicação, a doutora também. Professora, fala. Muito obrigada. Eu preciso trazê-la novamente. Sim, vamos Eu marcar, agradeço a sim. vocês. Curtam, compartilham, informem as pessoas que a gente aqui no Bia Chamada Geral, a gente não é só política, não é só moda, não é só beleza, não é só evento. A gente também trabalha com o sentimento, o ser humano e principalmente com a mulher. Sim. Tá bom? Um grande beijo. Obrigada, doutora Glaucia. Obrigada. Tchau.